palavra dessa noite, abrindo o mês, no quesito ensino, depois de Joel, claro, que foi um ensino muito profundo. O título dessa noite é A Revelação Escondida na Pedra Branca. Você pode dizer comigo? A revelação escondida na Pedra Branca. Mas você vai me entender essa noite. Eu quero trazer essa palavra para trazer uma regulação para o nosso coração. Como direcionar a nossa fé. Como manter viva a nossa perspectiva de uma mudança a partir de um encontro com Jesus. Preste bem atenção. Todos nós já tivemos um encontro com Jesus. Mas eu quero nessa noite, com essa palavra, trazer ao seu coração uma reflexão de fórum íntimo. Uma revisão do seu coração se a forma como você está vivendo mostra para você e para a sua família, ou quem está perto de você, que você de fato é uma pessoa tocada pela glória de Deus. Que o encontro que você teve com Deus de fato foi marcante. Sabe por quê? Pastor, e se der ruim, se eu notar que não foi bem assim? É o primeiro passo para um renovo diante do Pai. Entender. Nós precisamos queimar pela presença de Jesus. Nós precisamos ser testemunhas de que um dia Jesus me tocou e a minha vida foi mudada. Amém? Com isso em mente, vamos ler o texto? Essa é a versão NVI, depois eu vou ler numa outra versão. Vamos ler juntos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Não é interessante esse versículo? Pense comigo, eu vou ler aqui na versão literal, que a gente chama aqui a versão LTT, literal tradicional, Apocalipse 2,17. Preste atenção, diz assim: aquele que está tendo um ouvido, ouça ele o que o Espírito Santo diz às assembleias. Presta atenção. Aquele que está vencendo, eu lhe concederei comer proveniente de junto do maná. Aquele tem sido escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre a pedrinha um nome novo, já tendo sido escrito, o qual nenhum homem conheceu, exceto aquele que o está recebendo. E eu vou explicar. Parece estranho, né? Porque como uma tradução literal, ela parece meio desconexo. Mas preste atenção comigo como é importante observar essa afirmação. Aquele que está tendo um ouvido. Peraí, mas eu posso ter um ouvido ou não? Não é? E eu vou explicar. Olha só. Aquele que está tendo um ouvido, ouça ele o que o Espírito Santo diz às assembleias. O que é uma assembleia? Diga comigo, é uma eclésia. Eclésia é uma assembleia, é um grupo de pessoas. Então Deus está dizendo assim, ainda que haja grupos onde não era para agir grupos, aonde houver assembleias, que todas essas assembleias prestem atenção no que o Deus Todo-Poderoso, aquele que passeia no meio das 7 igrejas, Jesus, está dizendo para todas elas. Está comigo? Amém? Aquele que está vencendo, o outro termo diz assim, aquele que vencer. Tem um se, né? Se você vencer, aqui está dizendo, como Deus vê. Aquele que está vencendo, eu lhe concederei um comer proveniente do maná. Se você se mantém fiel àquilo que foi falado por Jesus, você nunca terá abundância de alimento renovável. Eu lhe darei um maná permanente. Amém? E lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca terá um nome escrito. Não é? Então, presta atenção comigo. Há um termo grego para ouça, que é skel. É até estranho, porque é um grego antigo, que é pouco utilizado até na tradução literal de hoje. Mas é a origem do grego que nós usamos hoje. Então, essa palavra significa ouça. Pode deixar o texto aí que eu vou usar aí. Então, quando a palavra diz assim, quem tem ouvidos, ouça, está dizendo, quem tem ouvidos, aplique, experimente, obedeça, não é?
crie laços de sangue, tenha como um bem físico de grande valor. Então perceba a riqueza, Jorge, que está em ouvir. Só nessa pequena palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, quem tem ouvidos para aplicar, experimentar e criar um laço de sangue com o que está sendo falado, vai colher do restante do termo. Amém? Então, ouvir nesse sentido é muito mais do que alguém falou, eu ouvi, passou batido, se anotei, anotei, se não anotei, não vou aplicar, até que alguém fale de novo e me chame a atenção. Então, fala de uma escuta intencional, madura e preocupada com sua aplicação, Rodrigo. Esse ouvir significa, de novo, aplicar, experimentar. Então, ouvir não é só ouvir, é pegar e experimentar o que está sendo dito. É igual o conceito que eu entendo sobre Jesus e sobre Deus. Deus não é para ser estudado, Deus é para ser experimentado. Se fosse errado essa afirmação, não tinha tanta gente sabendo tanto de Deus e aplicando tão nada à sua própria vida. E isso é visto no fruto. Porque o fruto fala. Diga comigo, o fruto fala. Amém? Vamos lá, então? Então, eu preciso aplicar, experimentar, eu preciso obedecer. Escute, ouvir significa obedecer. Significa criar laço com o que eu estou ouvindo. Como se alguém dissesse assim, Jorge, você sabia que Deus requer de você que você faça isso, isso e isso? Aí você diz assim, caramba, eu ouvi isso e agora eu vou criar um laço com isso que eu ouvi. Eu estou enlaçado ao que foi dito. Não importa o agito da minha vida, eu preciso dar um jeito. Anotando, prendendo na testa, escrevendo no espelho. Eu preciso manter um laço com o que foi dito. Se todo cristão aprender a criar laços com a proclamação do que foi liberado sobre nós, nós vamos passar as nossas dores de uma forma muito diferente. Porque a palavra constrói. A gente passou uma noite toda aqui na vigília falando sobre a construção que a palavra é para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. O contrário é, se não tem lâmpada, se não tem palavra, está tudo escuro. Eu estou andando no meio da buraqueira e não consigo ver onde estão os buracos, porque não tem palavra. Diga misericórdia. Amém? Só que, isso eu falei de grego. No hebraico, a palavra ouça é shema. Por isso que você vai escutar várias vezes no Antigo Testamento, Shema Israel. Escute, ó Israel. Toda a oração judaica começa com Shema Israel. Escute, ouça Israel. Então, no hebraico, Shema, escutar significa aplicar, guardar como algo extremamente precioso. Meus irmãos, eu podia parar aqui a pregação e o ensino, se você abrigar isso no seu coração, você vai ter a sua vida mudada para sempre. Porque quantas palavras nos são ministradas e elas passam batido. Quantas palavras você é capaz de ouvir hoje e amanhã, se alguém te perguntar qual foi o tema da mensagem. Qual foi o teor? Não precisa dizer o tema, exato. Diga o teor. Realmente, não sei. Então, isso é algo que é praticado intencionalmente por nós. Eu preciso criar os meus sistemas para que a minha mente esteja enxertada da palavra que me foi liberada. E isso é o que nos mantém de pé diante dos desafios. Essas palavras precisam se apegar a mim e ninguém vai fazer isso por você, Jorge. Ninguém vai tomar essa atitude por você. O que vai acontecer é que sempre haverá alguém pregando, sempre haverá alguém profetizando, sempre haverá alguém cantando as porções bíblicas, como a gente faz aqui na igreja. A gente canta porções da palavra, para que isso se apegue à sua alma, e isso grude em você, e você tenha laços com isso, para que na hora das dificuldades, a sua mente tenha ao que recorrer. Às vezes a gente recorre a pessoas, mas não recorre ao alimento que está dentro da gente. Sabe por quê? Porque estamos vazios. Confiamos no que aquela pessoa vai dizer. E se aquela pessoa nos falta, a gente cai. Portanto, eu tenho dito aqui na igreja que eu quero ser essa comunidade da mesa. Vocês perto do pastor, o pastor perto de vocês. Mas nunca tão perto que eu me torne uma muleta para você. Porque é muito comum a gente ser crente só perto dos pastores. Longe. Aí na hora da dificuldade, se o pastor não tiver, como é que faz? Eu não quero ser tão perto ao ponto de criar uma comunidade infantil. Percebe? Junto, perto, na mesa, aprendendo, acessível, sim, sempre.
mas dependente no nível de não ter uma palavra no seu coração na hora da angústia, na hora que nós somos assolados ao meio-dia, como a Bíblia fala. Quando alguma coisa chega e me pega naquele momento, que o inimigo não vai tentar pegar a sua mente quando você estiver cercado de crente. É sempre quando você está na correria do seu dia. É sempre nos pensamentos intrusivos. Geralmente, pensamento intrusivo vem quando você já está sozinho ou está se sentindo só. E tudo bem. Agora, se você tiver os seus mecanismos de despertar a palavra que foi lançada para você, você estará seguro. Você começará a desfrutar da palavra, porque a palavra é viva. A palavra é eficaz, ela faz o que ela se propõe a fazer. Grave isso no lugar mais profundo do seu coração e escute Deus dizendo: Shema Israel, escute Israel o que está sendo dito. Amém? Então, tanto a palavra ouça, ela é extremamente poderosa e maior do que parece quando a gente lê o texto, quando tem diz assim, ó, quem tem ouvidos. Quando a palavra diz quem tem ouvidos, está dizendo assim, ó, quem percebe como quem faz uso dos olhos. Presta atenção. Quem toma nota, quem permanece até que faça sentido. Então, olha só. Quem tem ouvidos, ou seja, quem está escutando como se estivesse vendo. Quem estiver escutando como quem estivesse tomando nota para não se esquecer. Quem está ouvindo como quem vai se expor aquilo até que entre no meu coração e faça sentido, ainda que eu não veja. Entende? Então, por isso que eu estava lendo o mesmo versículo que está diante de vocês aqui, quando você vai ler no literal, parece tão diferente. Olha aí, aquele que está tendo um ouvido, ou seja, está enxergando além de ouvir, ouça ele o que o Espírito está dizendo nas assembleias. Significa que o Espírito está falando só dentro da igreja? Ele está falando em todas as assembleias. Espera-se que na igreja a atenção seja diferente. Mas ele está falando sobre toda a terra. E se isso não fosse verdade, o Senhor Deus, quando viesse, não poderia julgar a terra. Porque as pessoas poderiam dizer, mas a palavra não chegou em mim. Ele está dizendo, tudo o que está sendo dito foi lançado desde lá atrás sobre toda a terra. Dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho. A palavra de Deus já foi liberada. Agora eu preciso fazer um acordo com a palavra. Pode dar um aplauso ao Senhor por isso? A gente viu que ele fala da pedra branca. Também lhe darei uma pedra branca. E nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa pedra branca é um costume utilizado na Palestina do primeiro século, região de Jerusalém, quando, no início da igreja ali do século I, quando uma pessoa ia a julgamento, o júri tinha uma pedra em cada mão. Amém? Na esquerda tinha uma pedra de cor escurecida. Na mão direita, e vamos parar a mentezinha de dizer, meu Deus, tudo isso é coisa é porque é escuro. Não importa, sempre foi assim, gente. Eu falo logo direto, né? Porque eu vejo uns sorrisinhos aparecendo, vou logo lhe dizendo. A Bíblia diz que numa mão tinha uma pedra de cor escura e na outra tinha uma pedra branca. A Bíblia está dizendo. Amém? Você é crente? Então tire essa mentalidade que às vezes vem de tudo é uma luta, tudo é uma perseguição. Você foi salvo em Cristo Jesus e pela fé, você mergulhou em Jesus, você tem Jesus na sua vida. Amém? Vamos repreender de dentro da igreja o espírito da militância. Em nome de Jesus. Pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Acabou isso. A Bíblia está dizendo que a pedra é escura. Eu vou dizer que é rosa? Igual a camisa do irmão Jura ali, linda? Não é escura. Então, volta aqui comigo. Eu paro para explicar, viu? Então, na tal da pedra branca, quando a pessoa estava sendo julgada lá, naquele costume, diante do júri, ali, então, na mão esquerda tinha uma pedra de cor escura e na mão direita tinha uma pedra de cor branca. Depois de toda a exposição, na hora que ele era julgado, a sentença era dada favorável quando o irmão pegava lá e levantava a pedra branca. Essa pedra branca erguida pela mão direita estava dizendo, você foi absolvido de todos os seus pecados. Você foi absolvido do seu delito. Você foi considerado diante de toda a comunidade como alguém limpo, absolvido, purificado, não deve nada a ninguém. Você foi posto em liberdade. Você pode dizer amém?
E aí, na sequência, perceba que coisa linda. Esse texto de Apocalipse capítulo 2 está dizendo assim, olha, quando você ouve e você se aliancia com a palavra, eu, o Senhor, diante de todos, vou mostrar a pedra branca e o seu nome vai estar escrito nela, para que todos saibam de que eu, o Senhor, o justo juiz, te coloquei em liberdade diante de todos. Amém? É assim que funciona. E na sequência, diz que ele dá um novo nome. Esse novo nome, só quem sabe sobre esse novo nome, que novo nome o Senhor me deu, só eu vou saber. Agora, como eu vou saber? Se eu tiver relacionamento. Se eu estiver em perfeita comunhão com o Senhor. Você sabe quantos de nós tem um novo nome e não sabe qual é o seu novo nome? Você sabe quantos de nós já teve todo escrito de dívida rasgado, mas vive como alguém culpado, perseguido, amaldiçoado, encarcerado? Mas é por isso, não é esse sentimento, misericórdia. Quantas pessoas vivem assim? Essa noite eu quero que você entenda que existe uma pedra branca com o seu nome, e foi o Senhor que escreveu o seu nome nela. Você não foi feito para viver aprisionado em nada, sob qualquer que seja o aspecto. Você precisa tomar posse dessa pedra, ler o nome que está escrito nela, porque esse nome está dizendo, eu te dei um novo nome diante das nações. Mas a primeira pessoa que precisa acreditar que eu te dei um novo nome é você. Shema Israel, escuta, ó Israel. O que está sendo dito? Foi assim com Jacó. Deus pegou Jacó e deu um novo nome, Israel. Agora em diante, você é Israel. Deixa eu lhe perguntar, foi fácil? Lutou 2 horinhas? Não foi 2 horinhas. Foi uma noite inteira de luta. Eu vou dizer isso aí porque quem não sabe o texto, procura depois, viu? Ele saiu meio mancando desse encontro, viu? Ó. Porque Deus tocou na coxa dele. Mas de manhã, ele entrou naquela luta de noite, como Jacó. De manhã ele saiu mancando, mas saiu chamado Israel. Jacó significa ladrão. Ele entrou chamado de ladrão, porque ele merecia ser chamado de ladrão. Mas na luta, o anjo mudou o nome dele. Ele saiu de ladrão para campeão com Deus. O nome mais fraco que tem na pedra branca que Deus te colocou na tua mão é: você é um campeão comigo. A sua aliança é comigo. Eu torno você o que você jamais seria sozinho, na sua própria força, na sua própria inteligência. Então, com Jacó, Deus tornou ele Israel. Com Abraão, Deus tornou ele. Com Abrão, ele tornou Abraão. Mas ele precisou fazer uma aliança de obediência com o Senhor Deus. Tem um H ali no meio, a gente chama de Abraão, mas é Abraham, porque entrou um H de Yahweh, para dizer, eu tenho uma aliança com ele. Amém? Está percebendo como é bonito? Eu não sei porque você não está anotando, eu anotaria isso tudinho para não me esquecer de nada. Por quê? Porque essas coisas, lembra de criar um laço com o que você está ouvindo? Lembra de fazer isso vivo no seu coração? É uma atitude. Anotar. Anota no celular, escreve, anda com um marcador no bolso aí. Porque você tem que ter essas palavras, meus irmãos. Nós somos uma comunidade inteligente, uma igreja hábil, que precisa ter a palavra na ponta da língua, na ponta do coração, acessível. Tem situações da sua vida que você passa, que você precisa dizer assim, meu irmão, me dá um minutinho aqui. É na hora do meu almoço, eu vou me sentar no banheiro, vou abrir minha agenda, porque eu preciso me lembrar do que Deus tem me falado. A agenda está lá anotada, aí você vai para a Bíblia. Texto, 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 coração fortalecido. E assim, ao invés de terminar o dia como um perdedor, você termina como um campeão com Deus. Mantive a palavra no meu coração, ou guardei a palavra no meu... Para quê? Vai eu não colocar a palavra no meu coração. O que é que vai acontecer? Eu vou pecar. Diga misericórdia. Irmão, eu estou mastigando para você entender que esse Deus te ama, que vocês são muito amados, que o Senhor criou maneiras de fazer com que as palavras lá de trás alcançassem você no dia de hoje, meu irmão. Eu me esqueci, mas hoje eu queria ter comprado um balde de pedra branca para você sair daqui com uma pedra na mão. Um marco na sua vida, para você botar lá na mesa do seu escritório, ou no lugar da sua devocional, para que todo dia você olhasse e dissesse assim, nossa, meu nome,
Está escrito. Na pedra da absolvição. Não é que eu não fosse contado como alguém pecador. É que Ele me perdoou. É que Ele me livrou de toda culpa, de todo peso. Eu não sou esse culpado que Satanás diz que eu sou. Eu não sou o que muitas pessoas maldosas dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz em Apocalipse 2,17 que eu fui absolvido diante de todas as assembleias da terra. Saibam, eu tenho uma pedra com meu nome. É sobre isso que o nosso coração precisa estar assentado. Para termos equilíbrio. Então Deus fez uma aliança com Abrão e ele se tornou Abraão. Deus pegou Saulo e tornou ele Paulo. Deus mudou completamente um homem que era assassino de crentes para aquele que morreu, para que os crentes fossem salvos. Porque não há explicação lógica para aquilo que Deus faz. Quando você recebe essa pedra branca, há uma revelação nela que é só para você. Há uma revelação direcionada. Há uma revelação exclusiva para quem tem o seu nome mudado. É um novo nome, como o texto diz. Uma experiência pessoal que impacta a sua vida para sempre. Irmãos, crentes que não foram impactados pelo encontro com Jesus, caem muito fácil. Fala o que não é para falar. Diante das batalhas, é capaz de abandonar as bênçãos. Porque se sentiu desafiado a obedecer. Pessoas que não obedecem não ganham liderança sobre outras pessoas. Porque o primeiro princípio do cristão é a obediência. Obediência à palavra. Está escrito aqui. E o impacto dessa experiência deve repercutir em todas as suas ações daqui para frente. Já que você teve um encontro com Deus, você não é mais a mesma pessoa. Sua mente agora pensa diferente, porque você teve uma experiência com Deus. Jacó teve uma experiência uma noite inteira com Deus e se tornou Israel. Então a mentalidade dele é diferente. Ele foi impactado por aquele embate inicial, por aquilo que desafiou as emoções dele, desafiou a força física dele, a inteligência dele. Então ele não é mais a mesma pessoa. Deixa eu te afirmar uma coisa com muito entendimento. As suas guerras estão tornando você um crente diferente. Mas isso pode ser bom ou ruim. Eu profetizo que é bom se você mantiver a palavra no seu coração, independente da guerra que você esteja vivendo. Você é um crente diferente. Você encontrou com Jesus, sua vida estava indo numa direção, agora está indo na direção contrária. Se chama metanoia. Eu ia para um lado, mas agora eu encontrei Jesus, Jerusalém. Então eu não ando mais daquele jeito. Até aquele dia eu gostava disso assim. Agora já não importa mais como eu gosto. Eu preciso saber como é que o meu amado gosta. Entende como é diferente? Quando eu encontro com Jesus, a primeira coisa que ele me faz é dizer: ei, você não está no centro de nada. Sai do centro. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir o som da minha voz, vai sentar na mesa. Não. Tem antes uma prévia que diz assim: e abrir a porta do meu coração, do seu coração, eu entrarei. Entende isso? A responsabilidade está nas nossas mãos. As pessoas à sua volta precisam e vão sentir. Elas vão estranhar quem essa nova pessoa se tornou. Mas, meus irmãos, hoje, eu estou desafiado, quanto pastor de ovelhas, de levantar as pessoas e sacudi-las e dizer: irmão, você tem encontrado com Jesus mesmo? Levanta desse lugar. Levanta dessa vida apagada. Chega nos lugares, as pessoas têm que saber quem é você. Chega de crente, como é que chama? Crente 007. Ah, eu sou tão humilde que eu não quero nem que ninguém me veja. Não tinha isso. Jesus disse: vai, conte para todo mundo quem lhe fez este bem. O impacto da presença de Deus vai fazer você não passar batido em lugar algum que você entrar.
Porque há um fogo queimando nos seus olhos, nas suas entranhas. Meus irmãos, acordem, despertem. Jesus está às portas. Não podemos ser uma igreja apática, enfraquecidinha. Oh, meu Deus, tudo me dói. Olha, acorda, desperta. Jesus é vida. Você encontrou com Jesus. Você estaria no inferno eternamente, mas Ele cruzou o teu caminho, escreveu lá atrás, antes dele vir, o seu nome já estava escrito. Como assim antes dele vir? A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não saiu correndo para escolher te salvar. Isso está planejado, ó. Não é uma ação desesperada de Jesus. O mundo está degringolando. Eu vou sair correndo para salvar meu povo. Antes de formar o que você conhece como terra, Ele já tinha escolhido você, o seu nome e a mim, na nossa pequenez, na nossa miserabilidade, na nossa maldade intrínseca, na nossa carnalidade. Ele nos escolheu. Como ter um encontro com este homem e continuar sendo a mesma pessoa? Como que eu e nós, os pastores, temos que aliviar a mensagem para que as pessoas não saiam da igreja? Como que eu tenho que pregar leve, porque está muito forte essa palavra? Como? Não! Não! Pastor, está com raiva? Não. Estou preocupado. Estou agitado. Porque o Senhor está às portas. O meu noivo está às portas. E Ele não vem para um amante, Ele vem para uma noiva. E noiva precisa se preparar. Noiva precisa ter vestes brancas. Noiva precisa ter uma atitude de quem foi impactada. Pastor, mas eu não vivi esse impacto. Irmão, para a tua agenda, então. Tira os móveis da tua sala, põe um tapete, um vidro de óleo, uma música tocando 24 horas. Se ajoelha lá e só levanta de lá quando você sentir um toque do Espírito Santo. Porque você para a vida para resolver tudo que é sério. Se o teu celular quebrar, e o meu também. Eu já disse isso aqui outro dia. Você pode ser paupérrimo, não ter dinheiro para comer, mas se o seu celular quebrar, tem gente que se levanta para te ajudar. Porque o celular é mais importante do que tudo e tem sua importância. Mas se o celular caro quebrar, a gente dá um jeito. Tem gente que não te empresta cartão para comprar comida para sua casa, mas para comprar um celular ele empresta. Porque entende a seriedade. Irmão, se você perde a presença, faz o quê? Faz como? Continua. Os termos da palavra estão dizendo o que não pode fazer. A gente faz e continua. Porque Deus é bom. Não fale mal do irmão. Eu falo e vivo. Não ande no meio da roda de escarnecedores. Eu ando e está tudo bem. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu falto o meu compromisso porque estou cansado. O que é isso? Quem é importante? É Ele mesmo. Pastor, desculpe, eu vou passar um tempo longe da igreja porque eu estou muito cansado. Cansado de quê? De Deus? Cansado de servir? Vai. Vai. Mas eu vou ficar preocupado. Porque não tem esse descanso aqui. Aqui tem dizendo, como já preguei 1000 vezes nesta casa, o meu descanso está em dar descanso a Jesus. Quando eu cumpro a palavra, Ele descansa. E quando Ele descansa, eu descanso no seu descanso. Está muita repetição para a sua cabeça? Eu vou escrever de novo. Aqui está escrito que você descansa quando Jesus descansa. E aqui está escrito que Ele descansa quando você cumpre aquilo que Ele te chamou para fazer. Até lá é cansaço no Pai. Como que você vai descansar se Ele continua cansado? É por isso que às vezes nos cultos, a palavra entra, você sente o alívio, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou mais leve. É porque Ele descansou. Porque você obedeceu, porque você se arrependeu, porque você parou de colocar o peso da sua decisão na vida de outros. Aí Ele diz, opa, está obedecendo, descansei. Aí você automaticamente respira os ares da alegria que está no peito do Pai. Irmão, o que estou lhe pregando não está escrito no meu esboço. Está muito além. O que estou lhe pregando é o desespero de um pastor em ver
o povo de Deus querendo uma Bíblia que não existe, querendo um colinho, na hora de se levantar e pegar a sua vida com as mãos e dizer: eu fui impactado pela glória. É por Jesus, não é por pessoas. É para Ele, a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Irmãos, espero não morrer essa noite, mas se morresse, morreria feliz por ter prego essa mensagem para você. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia. Porque é muito sério o que estamos falando aqui. Temos o nome do Senhor impresso em nós. E quando o inimigo olha para nós, ele vê isso, mas a gente às vezes não vê. Temos uma aliança eterna com o Senhor, e é isso que eu quero caminhar para o fim dessa mensagem, para que você entenda o impacto de alguém que foi tocado pela glória de Deus, que teve o seu nome mudado por causa de um encontro com o Senhor. Aleluia! É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. A vida nos cansa. Irmã Simone, a vida cansa. Mas o meu descanso é o Senhor. As coisas não podem ser acumuladas. Vou deixando, e no final eu sou o grande ator da minha própria vida. Está errado. Não. Ele é tudo e todos, tanto querer quanto o executar. Pelo amor de Deus, se levante pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. A Bíblia nos fala que Saulo teve uma experiência única, ele recebeu a absolvição, seu nome foi mudado, ele tinha agora a pedra branca gravada em seu coração, e quando Saulo caiu do cavalo, porque Deus falou forte com ele, veja que ele, quando caiu do cavalo, que Deus falou com ele já caiu chamando o Senhor. Quando ele caiu, ele disse: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou o Jesus que você persegue. Aí ele disse: pois não, Jesus, e agora? Deu ruim, faço o quê? Depois desse encontro, por favor, coloca aqui para mim, Atos 9, 21 e 22. Depois desse encontro, Lu, olha o que aconteceu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não, aí é Apocalipse 2, eu quero Atos 9, 21 e 22. Todos que o ouviram, isso era Paulo pregando, viu? Todos os que o ouviram ficaram... Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntaram. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Não era o assassino? 22. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. É que eu sou tímido. Não tem isso. Um impacto. Pum. Onde você entrar, as pessoas vão dizer: mas não era essa que fazia isso? Mas não era esse cara que falava daquele jeito? Mas não era aquele que era avarento, que não investia R$1 na obra de Deus? E agora está dando tudo? Vai ficar pobre dando tudo? Não vai. Mas não era esse? O que eu estou falando é de mudanças diametrais. Ia para um lado, agora vai para o outro. E isso está no texto. Esse texto está falando, inclusive, em outras versões, que as pessoas ficaram atônitas e maravilhadas com a mudança que veio de Saulo para Paulo. Porque foi um encontro. Pastor, mas isso foi lá em Paulo. Em Saulo. Não. É o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, quem muda é a gente. Ele não esfria a mensagem, quem esfria somos nós. O impacto vai mudar você para sempre. Onde você entra. E sabe o que eu vejo na igreja? Quando uma pessoa começa a mudar de vida, ela absorve a palavra, ela começa a ser mais fiel na igreja, a chegar mais cedo, a ler a Bíblia, a ter interesse em anotar, em chegar na hora. Sabe o que os outros fazem? Olha, isso quer ser pastor também. Quer mesmo? E tudo bem. Olha aí, isso está querendo um lugar aí, ó. Isso está querendo tocar no louvor, está querendo cantar. Está mesmo. E vai tocar e vai cantar. Se continuar, sabe por quê? Porque nós estamos querendo pessoas assim. Porque é isso que a Bíblia me ensina. Não procure gelados, pegue-os pegando fogo. Entende isso? Vai mesmo. Nós satirizamos as pessoas que querem crescer dentro da igreja.
Quem é fulano que quer cair de paraquedas? Chegou agora e já está ali, junto do pastor. Claro, ele está porque você não está. Chegou agora e já está saindo na foto na mídia. Sai aqui na frente, fica aqui, ó. Quem quer sair, fica aqui. Quem não quer, fica aqui também. Porque, na verdade, não se trata de mídia. Se trata de quem quer aprender, quem está interessado. Senta na frente. É igual a escola. É igual a escola. Pastor, eu estou sentado aqui atrás. E agora? É porque você chegou depois, não tinha lugar na frente. Mas na próxima, venha para frente. Vamos dar um aplauso ao Senhor por essas vidas? Glória a Deus. Entendeu? Olha, eu desafio o crente que chega aqui, quando está triste, senta aqui na frente. Não senta. É que eu me coço todo. Às vezes eu faço assim aqui, eu chego aqui. Não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo. Por quê? Porque são expressões do nosso interior, pulando para fora. Irmãos, olha o que está escrito em Atos 9. Vamos lá de novo? Entenda. É isso que acontece quando você tem um encontro com o genuíno Jesus. Quando você de fato se arrepende da sua vida antiga. Quando você pensa ter aceitado Jesus, mas ainda tenta manter as coisas do passado na sua vida, eu lhe digo, você não aceitou Jesus não. Pastor disse lá na igreja que eu não aceitei Jesus não. Disse. Alguém tem que dizer isso para você. E se você continuar assim, você não vai para o céu. Alguém tem que dizer isso para você. A cabeça de alguém tem que ir à forca para que você vá para o céu. Está aqui a cabeçona. Porque quem aceita Jesus, foi tocado por essa fonte de vida, tem outras atitudes. Não tem unidade, teologicamente caiu entre trevas e luz. Por que que tem tantas trevas na casa de gente de luz? Por que que tem tanta palavra na boca de gente de Deus? Palavra de derrota, palavra de destruição, palavra de gente que não está ali para se defender. Por quê? Porque não fomos impactados. Eu quero dizer nessa noite aqui de púlpito que tem gente que precisa aceitar Jesus de novo. E deixa eu te falar, isso é muito bom, porque Ele está às portas. Para que não ocorra com você misericórdia. O pai chega lá e diz assim. Aí você diz, pai, mas eu. Hã? Quem? Não te conheço. Nunca te vi. Mas eu estava lá onde? Não, você estava lá, mas quando você voltava para casa, você voltava para as mesmas coisas. É pesada essa palavra, é difícil. Ela é a única que tem. Porque é compromisso. É um compromisso. Está desafiado para você? Imagina para mim. É cortante para mim. Porque o primeiro a ser julgado nessa linha, medido nessa linha, sou eu. Mas entenda, essa palavra é de salvação, não é de acusação. Está lembrado da pedrinha branca? Eu comecei dizendo que tem uma pedra com seu nome já escrita, já liberada, já homologada para você. Essa mensagem eu quero te lembrar que começou te dizendo que você foi liberto, que você foi livre, que a vergonha ficou para trás e que Deus mudou teu nome. E nesse novo nome tem uma aliança entre você e Ele. E essa aliança começou e ela vai concluir na eternidade, quando você estiver morando nos lugares celestiais com Ele. Amém? Meus irmãos, quem encontra Jesus, quem se arrepende e é perdoado, está livre. A pedra branca está cravada, não é na sua testa, é no seu coração. O que te freia é essa consciência. Eu poderia fazer isso, mas tem um nome aqui, ó. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu poderia, mas eu não quero. Isso aqui é muito bom, eu poderia fazer, mas eu preciso proteger a aliança que eu fiz com o meu Senhor. Repito, quando você tem um encontro com Jesus, suas ações mudam porque seu coração foi impactado. Você primeiro muda por dentro. E aquilo que as pessoas veem do lado de fora é verdade, porque está vivo dentro de você. Se a pessoa viver com você uma semana, ela vai ver o que ela está vendo aqui dentro, na frente de todo mundo.
Porque é verdade o que você está manifestando do lado de fora. Irmão, não tem esse papo. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Tem. Tem sim. Atos 1:8, por favor. Vou te dizer porque é que você tem. Não devo nada a ninguém. E pode falar o que quiser. Não, Senhor. Temos um compromisso com a nossa geração. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Onde você chegar, as pessoas vão testemunhar quem é Jesus, olhando suas atitudes, sua conversa, seu fluir no Espírito Santo. Precisamos despertar. Precisamos entender que isso não vai ser lançado sobre nós. Já está dentro da gente. Abra comigo rapidamente Atos 9, versículo 1. Vou tentar ser bem rápido aqui, tá? Presta a sua máxima atenção, a gente já vai acabar. Diz assim, ó, Atos 9, versículo 1. Deixa eu ler aqui tá igual a minha, então eu leio aqui. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos, lá atrás, viu? Olha Saulo, olha a diferença do Saulo e do Paulo, é isso que eu quero mostrar para você. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Presta atenção. Verso 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Já chamou de Senhor. Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora, levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Jesus bateu papinho? Teve conversa mole? Não tem. Não tem. Presta atenção. Não seja um crente que precisa de muito rodeio para você entender o que você precisa fazer. Evangelho não tem muito rosa, só a camisa de Juraci. Deus falou, eu ouvi, vou tomar uma atitude, vamos atrás, vamos correr, vamos buscar o que tem que fazer, se juntar com quem tem que se juntar, porque o que ele falou precisa ser honrado e é urgente. Amém? Está comigo? Vamos lá de novo. Levante-se, agora, versículo 5. 6. Agora, levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Verso 7. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava... Uau! Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias. E não comeu nem bebeu coisa? Tinha prazer aí? Porque quando eu encontrei Jesus foi tão prazeroso. É isso, Sérgio? Gente, é só Bíblia, pelo amor de Deus. 3 dias com Jesus. 3 dias no silêncio, sem comida e sem bebida. Não tinha dopamina. Não tinha dopamina. Ok? Vamos lá. Verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Sempre que alguém faz alguma besteira, Deus levanta um profeta para pagar um preço árduo. Pense comigo, Paulo era um assassino que tinha a carta do governo para entrar onde quisesse, catar os discípulos de Jesus e matar. Ele tinha autorização governamental, todo mundo tinha medo de Saulo. Aí Jesus, Deus, vai lá e chama Ananias, que estava em outra cidade. Ananias, é o seguinte, lembra daquele assassino? Lembra. Está cego, mudo lá, chateado, você vai lá levar uma palavra. Isso é definição de profeta. Profeta não é eis que te digo, é uma vida onde a sua vida carrega a mensagem. E a sua cabeça está sempre na berlinda. Princípio para identificar um profeta, a vida dele, a cabeça está na berlinda pelo que ele prega, ou ele está endopaminado. Criei um termo agora. Ele está endopaminado. Tocou nele, você recebe prazer. Porque hoje o mundo está querendo gente que dê prazer. Não importa o que fale, o que pense, o que acredite. Se der prazer e dinheiro, é meu guru. Diga, está amarrado. Para nós não. E por que não, Sérgio? Por que não, Adomar? Por que não, Vivi?
Por que não? Porque temos um encontro onde fomos impactados pela presença de Jesus. Eu encontrei com Jesus e a sua luz mudou tudo dentro de mim. Todos os rumos por onde ia a minha vida. Voltando, vamos lá? Não se distraia. Havia em Damasco, versículo 10, um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. Se liga em Ananias, viu? Olha só. O Senhor disse, vá na rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Olha aí, que bonito. O assassino estava orando. Verso 12. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, ei, para tudo, Jeová. Senhor, ouvimos gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização, olha aí, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, conversou de novo, você viu Jesus conversando com Ananias aqui? Não. Ele falou o quê? Vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem. Olha aí, Rodrigão, o nosso papo de hoje de manhã. Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele, a Saulo, o quanto deve sofrer por meu nome. Esse é o chamado do profeta. Foi chamado para sofrer. Você está vendo? Não tem conversa mole. Rosa só a camisa de jura. Quando Deus fala, quando é algo impactante. Sabe por que Deus é tão sério? Olha só, não é maldade. É porque tudo que Ele fala com você, João, Ele está vendo sua família sendo abençoada atrás de você. Ele está vendo a sua futura geração de filhos sendo impactados pelo que Ele falou, pela seriedade com que você tratou, porque você, lá em Apocalipse 2,17, você ouviu, se apegou, se aliançou e anotou aquilo como se fosse um bem que você tem ali, a escritura daquela casa, que é cara. É por isso que não tem conversa. Eu te dei, ó Paulo, ó Saulo, eu dei um sonho a um cara chamado Ananias. Quando ele chegar aqui, ele vai orar por você. Ele estava dizendo, fica na tua, não toque no meu ungido. Agora, Ananias que chegasse lá, se ele não fosse um profeta mesmo, fosse só esse que te dou, não é porque não é mais esse que te digo, é esse que te dou. A sequência é sempre bênção. É esse que te dou, ele chegasse lá e... Saulo caladinho, ó. Ele, ó, meu irmão, meu nome é João, cabeça. Mas tem que bater. A revelação tem que bater com o que está no coração de Deus. Amém? Então, Paulo foi chamado para sofrer. A mudança de Saulo para Paulo não tinha dopamina, não tinha prazer, não tinha vou te dar tudo, mundos e fundos. Tinha, eu escolhi você para falar da minha obra em vários lugares específicos, porque a história da sua vida não era para que você se tornasse um assassino. As dores, as lutas e tudo que você aprendeu de bom não era para um assassino ser usado, mas era para um pastor cuidar de ovelhas em lugares que poucas pessoas desejariam entrar. Está comigo? Você entendeu isso muito claro? Então vamos lá. Verso 15. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é um instrumento... Já li, né? 16... Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Também não teve um bate-papo longo aí. Ao impor as mãos sobre ele, eu imagino que Ananias já entrou assim, ó. Veja. É ou não é? Não tinha nem conversa. Ele podia até estar com o braço doendo igual o meu aqui, ó. Dói pra caramba. Veja. É? Ananias foi ao encontro de Saulo, ao impor as mãos sobre ele. Irmão Saulo. Ó o cara com medo. Irmão Saulo. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. É a marca de que teve um encontro com Jesus, irmão. O Espírito Santo está atuando. Meu sogro gosta dessa palavra. O Espírito Santo atua. O Espírito Santo está atuando na sua vida. Olha que coisa linda, né? Versículo 18. No mesmo instante... algo semelhante a escamas caíram dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado
e depois de comer, recuperou as forças. A vida voltou para o trilho. Quando você tem um encontro com Deus, Ele te tira do trilho. Tchim! Ah, mas isso, mas e aquilo? Mas o que é que vão dizer? Mas e o trabalho? Vá, trabalhe, volte para casa. E vá moer na presença. Ah, mas nada. É uma situação de emergência. Um plano original de Deus está sendo ameaçado na sua vida. Alguma coisa precisa ser feita e é você, não é o outro. Ok? Vamos lá? Recuperou as forças. Então, veja que a gente leu 9 versículos. É isso? Depois lemos mais 10 versículos. E tudo isso que eu estou lendo, Paulo repete já como testemunho, lá em Atos 22. Tudo isso que eu estou te contando, que acabou de acontecer, Paulo mesmo está contando em outro lugar. Olha, porque eu persegui, eu matei, eu arrasei, mas aí eu vi uma luz, caí, pá. Ele conta tudo lá em Atos 22, de novo. Então vamos lá. Para a gente finalizar aqui, a gente leu até o 19. Foi isso? Então vamos aqui agora. Vamos no 20. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Ainda é 19, né? A pontinha do 19. 20. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas. Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviram ficaram admirados. A gente leu, não foi? Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? 22. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Você pode dizer amém? Versículo 23, para a gente terminar. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade, com a intenção de... Percebe que eu não estou inventando? Se você é amigo do mundo, todo mundo gosta de você, mas para isso você tem que calar a sua voz e o seu testemunho, vai dar ruim. Porque todos aqueles que têm um encontro impactante com Deus, aonde eles entram, as pessoas ficam incomodadas. Entrou o crente, a pessoa já fica incomodada, porque crente denuncia pecado escondido no coração, de boca fechada, a unção que ele carrega, a presença que entra com ele. Crente não entra, ele acompanha o que já foi na frente dele e já entrou. Crente não entra, repito, na sua alma. Quando o crente vai entrar na igreja, o Espírito que está nele já entrou antes, porque ele é sempre conduzido pelo Espírito de Deus. Crente causa rebuliço onde chega. E ele não precisa provocar nada, é só a vida que está dentro dele. Pastor, mas eu não sou capaz. Eu não sou capaz disso. Ok, que bom, eu fico feliz quando alguém diz que não é capaz. A minha preocupação é quando a pessoa diz assim, eu sei, eu sou bom, viu? Isso me preocupa. Mas quando diz eu não sei, eu não posso, eu não consigo, é a faca e o queijo na mão do pastor para eu dizer assim, meu filho, cola comigo, que você passa de ano. Cola comigo. Cola com os irmãos que estão na pegada. Cola com quem está crescendo, ora com quem está orando. Abre a tua casa, abre a tua mesa para a gente assim, de oração. Sabe quem é o crente que cresce? Não é o que comenta, é o que pergunta. Preste atenção, perguntas nos fazem crescer, comentários nem tanto. Então eu preciso ser esse crente que a palavra está dizendo. Paulo foi tocado e ele se tornou uma testemunha pública. Não tem como esconder uma luz no meio das trevas. Não tem. Pega a sua luz e bota no alto, para que quem passe à distância te veja. Deus respeita, mas o meu caráter, o meu jeito de ser é mais quieto. Tudo bem. Mesmo o quietinho pegando fogo, onde ele chega, o nego fica incomodado. Meu Deus, o que é isso? Uma vontade de me arrepender. Não sei o que é isso. Uma vontade de chorar. Eu estou com vontade de crescer. Como que as pessoas ficam quando elas passam um tempo com você? Eu sempre pergunto isso. Ela fica com mais vontade de orar, de se arrepender.
Quando a pessoa vai comer na tua casa, ela sai de lá querendo reatar relacionamentos ou ela sai decidida a findar relacionamentos? Presta atenção. Eu sempre digo isso. Só que deixa eu te falar, esse tempo, Deus, Saulo Roberto, ficar enchendo a sua paciência com essa mesma tecla, está passando. E quando eu me calar, é contigo e Deus. Não tenha medo do que é falado, tenha medo de quando não há mais avisos, e aí você está só nisso, é você e Ele. Eu quero que você grave essa palavra no seu coração. Nós precisamos ser crentes cheios da vida de Deus. Se você encontrou com Jesus, você tem vida pulando dentro de você, tem fogo no teu coração, tem boas palavras na sua boca, independente da luta que você passe. Se você passa por luta, você tem muito ensino a compartilhar, porque você também tem como dizer assim, você não sabe, naquele dia eu achei que não ia dar, mas olha eu aqui. Eu achei que aquele dia eu ia morrer, mas se eu estou te contando isso é porque eu não morri. Eu achei que iam tomar o meu carro, eu achei que iam tomar a minha casa, mas dá uma olhada, o carro está lavado ali fora, porque Ele faz. Tem o outro lado, eu não disse que ia tomar o carro, tomaram, mas olha eu aqui vestido, sorrindo aqui. O primeiro impacto é aqui dentro. Você pode se colocar de pé nessa hora. Paulo agora não é mais Saulo. Todos estavam atônitos e maravilhados e não podiam deixar de reconhecer que ele era um homem diferente. Caio, quando você tem um impacto na sua vida de Deus, de boca fechada, só vivendo, as pessoas elas vão tentar falar mal de você, porque é normal da vida. Elas vão ter ciúme de você, porque aquele que quer trabalhar denuncia quem não quer trabalhar. Aquele que se arrepende denuncia quem não quer se arrepender. O humilde denuncia o avarento. De boca fechada, só trabalhando. Aí o que acontece? Você passa a ser odiado. Mas tem uma coisa, tem um momento que ele diz assim, eu não tenho mais o que dizer de fulano. Fulano é de Deus mesmo. Queriam falar de Paulo, como que se perdoa um assassino e diz assim, não, eu não posso negar não, velho. Esse cara é de Deus, velho. Ele matava meses atrás, mas olha pro cara hoje, velho. Não tinha muito tempo. Olha, Paulo se tornou a pessoa que você conhece hoje 3 anos depois desses dias. Logo na sequência, ele saiu pregando e todo mundo ficou atônito. Mas você viu o que a gente leu no texto? Ele acabou de pregar, as pessoas ficaram atônitas, mas um versículo na frente tinha. E eles ficaram na porta da cidade, preparados para matá-lo. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para receber dopamina sem esperar por ela? Você está pronto para ser um cristão não por causa das bênçãos, mas pela alegria de dizer, eu sou uma testemunha de Cristo onde eu chego. Eu estou pronto para ser um incômodo aonde eu chegar, porque eu sou luz no meio das trevas. Uau, que metido a besta. Não, é consciência, custa caro, não é barato. Você tem uma pedra branca. O seu nome já está nela. Você não é escravo de nada, de ninguém, nem de igreja, nem de nada. Você não é escravo de ninguém. Você é livre em Cristo Jesus. Seu nome já foi escrito. Você já teve um encontro com Jesus. E deixa eu te falar, você que ainda não teve um encontro com Jesus, eu quero convidar você nessa noite a aceitar encontrar-se com Jesus e se tornar uma pessoa diferente, a se arrepender dos seus pecados hoje como uma prova de que você reconhece o Senhor como aquele que é o seu grande amor. Não era, mas agora é, porque você não caminha na sua força, você agora caminha nas mãos de Deus. A sua experiência com Deus precisa ir à sua frente, precisa falar com as pessoas, precisa impactar vidas, precisa mudar relacionamentos, precisa quebrar a ação de Satanás, precisa colocar o inimigo para correr, porque você é cheio da presença. Seu nome não é mais o mesmo, seu nome foi mudado. Saulo virou Paulo, Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel e Jorge virou o quê? Filho de Deus, servo do Altíssimo.
E Júlia virou o que? Júlia, aquela que carrega a presença de Deus aonde chega. E Ana é o que? Ah, meu Deus, tenho defeitos, mas eu tenho um nome. E o meu nome é filha do Altíssimo, chamada para um propósito. Curva a sua cabeça. Comece a orar. Essa é a noite para que você retome a sua condição em Deus. Saia de todo o apequenamento. E na força de Jeová, levante-se. Como alguém que carrega uma marca de um encontro transformador. Você é de Deus. Você é de Deus. Você é amada pelo Senhor. Você é amado pelo Senhor. Você é valioso demais. Ouça, chamar Israel. Ouça, Israel. Ouça o que diz o Senhor. Ouça essas palavras sobre a sua direção. Você vale mais do que o ouro, vale mais do que prata. Você vale uma coroa de espinhos, pulsos dos cravos e dos pés, muitas injúrias e chicotadas. Você foi comprado a preço de sangue, e não foi qualquer sangue. O sangue do Cordeiro te comprou. Você é livre por isso. Você é livre por isso. Que todas as amarras caiam nesta noite, em nome de Jesus. Que a sua mente receba liberdade agora, para crescer, para avançar, para sorrir, para receber a cura que Deus já começou a fazer como um processo em seu coração, em sua mente, em seus negócios, em seus relacionamentos, em seus dias, em sua casa, em seu matrimônio, em seu ministério. Deus é contigo. Que toda acusação caia agora em nome de Jesus. E se nessa noite por um segundo você se sentiu acusado, se você achou que essa palavra era muito pesada para você, eu quero te dizer, livre-se desse peso agora em nome de Jesus. O seu nome está na pedra branca, você já foi absolvido, você está sendo só colocado para se deparar com a verdade. E a verdade é que sem Ele nada podemos, mas com Ele faremos proezas. Em nome de Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. O microfone está fechado aqui de Hannah. Estou preparando um caminho, endireitando e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Aleluia, glória a Deus. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Declaramos. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Declare. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Essa é a verdade sobre você. Perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é o dono dos meus dias. Ele governa sobre tudo. Estou preparando um caminho. Oh, aleluia. Declare com toda a sua fé. Endireitando as veredas. Oh. E cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou
digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza, sim, de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia, bem forte, igreja. Por ele, aleluia, que eu estou gastando a minha vida. Deixe ele ouvir o seu clamor, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá. Oh, glórias! E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele, estou gastando a minha vida. Receba, Jesus, é para ti. A tua noiva canta ao Senhor, Jesus. Talvez você esteja aí, você já aceitou Jesus, mas mediante essa palavra você quer fazer uma reconexão. Você quer dizer: Jesus, olha, eu entendo agora de uma forma mais aprimorada e eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu já te aceitei, mas agora essa palavra passou por mim e me limpou, porque a Bíblia diz isso: e vós estáis limpos pela palavra. Essa palavra promoveu limpeza, separação na minha mente de um modo de vida que agora eu quero assumir como cristão. Se você é essa pessoa, vocês são, não é vergonha alguma. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. É uma reconexão com o Pai. É o desejo de dizer: Senhor, eu entendi algo novo. Aleluia, João. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, glória a Deus, Ed. Glória a Deus, Ed. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Continue cantando e orando. O chamado está aberto. Saia do seu lugar, venha renovar. Venha renovar. Glória a Deus, Carla. Glória a Deus. Aleluia. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias,
convite ainda está aberto. Vamos lá, tem um rio de vida aqui. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Tudo que eu quero é o Senhor. Perdendo tudo por amor. Glória a Deus. E com alegria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Vivi. Glória a Deus. Aleluia. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Declaramos com força. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Aleluia. Soberano em poder. Alguns irmãos aqui, irmão José Alberto, irmã Elane, irmã Luciana, Caio, Jorge, orando aqui por essas pessoas. Vamos lá, Caio. Vejam, Ele traz. Vamos lá, se mais jovens quiserem vir orar aqui com o João, querer já orar com Vivi, saia do seu lugar. Por Ele que eu estou gastando. Há níveis e níveis de cristianismo. Níveis e níveis de cristianismo. Essa noite é noite de mudar de nível. Noite de mudar de nível. Aleluia. Dono dos meus dias. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos estão nele, e mais nada. Nada mais me satisfaz. Aleluia. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Só quero a ti e nada mais. E a igreja declara: e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Aleluia. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Glórias. Aleluia. Nada além, pois uma vez Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Esse irmão está aí para fortalecer você. Esse irmão é um com você. Talvez você queira sair do seu lugar e abraçar outra pessoa também. Essa é uma noite de renovar alianças. Essa é uma noite de sair de lugares de morte. Essa é uma noite de se deparar com a realidade. Olha, é uma noite de assumir. Olha, eu estava errado. Eu estava errado e tudo bem. É hora de pegar o orgulho, botar no chão e dizer: olha, cara, quer saber? Eu quero é Jesus. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Comece a orar aí por esse irmão, essa irmã. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Aprendendo a ser satisfeito em Deus. À medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar. Faça disso a sua oração agora, vamos lá. Cada dia mais satisfeito em ti. Deus te abençoe, filho. Glória a Deus. À medida em que te O Espírito de Deus apodere da sua mente, do seu corpo, dos seus propósitos. Seu coração é diferente. Eu vejo você
o que a Bíblia descreve sobre Caleb: fidelidade, renovo. Vai à frente de uma geração. Em nome de Jesus, deixa ele trabalhar, só isso, sem medo. Caleb é o Caleb no meio da juventude. Aleluia. Tudo perde o seu valor. Declare: tudo perde o seu valor. Sim, Senhor. Tudo perde o seu valor. Senhor Jesus, nesta noite, derrame sua graça, Pai, sobre cada pessoa que precisa nesta hora. Senhor, nessa noite o cajado foi usado com a ponta que puxa para perto, não para que empurra para longe. Nessa noite o cajado foi longe, mas puxou para perto. É resgate, é amor, é de quem se importa, é de quem graça sobre todos eles. Que a bênção do Senhor promova uma pureza de alma e de coração, uma tomada de atitude diferente de tudo que já foi vivido até hoje, porque o Senhor está às portas, e quando o Senhor chegar, temos que estar vestidos com linho puro finíssimo. Isso se chama uma noiva ataviada, preparada para o noivo. Que a bênção do Senhor, a leveza, a pureza, o alívio, tome os corações de cada família representada nesta noite. Porque nessa noite o Senhor revelou corações, o Senhor mexeu em coisas imexíveis, o Senhor mostrou que o Senhor está vendo, que o Senhor conhece, e sobretudo, eu amo vocês, diz o Senhor. O Senhor ama vocês. Seja encontrado pelo amor de Jesus nesta noite, resgatado de toda a solidão e colocado no centro da vontade. Meu Pai. Declare, filhinhos. Meu Abba. Glórias ao Senhor. Diga palavras de amor ao Pai agora, Ele merece. Meu papai. Te amamos, Jesus. Temos saudades. Que a misericórdia do Senhor, a sua graça, o seu amor alcance todos os nossos corações. Que o Senhor nos restaure, nos renove e nos encha de propósito.
Que cada irmão nessa noite se lembre que há uma pedra escrita o seu nome, e que em Cristo Jesus fomos todos libertos, fomos feitos filhos do Altíssimo, co-herdeiros do reino. Estamos livres de toda acusação, de todo erro, de todo pecado, limpos pela palavra, purificados em amor por meio do arrependimento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Forte o seu aplauso a Ele.